Olá, amigos. Eu sou Flávia Krenhofer, sou psicóloga cognitivo-comportamental e eu quero falar hoje sobre situações de conflito e a aceitação das pessoas e situações que aparecem na nossa vida. Então, eu trabalho com o conceito de sincronicidade, ou seja, nada na vida é por acaso e tudo que nos acontece tem em si um presente para a nossa evolução, digamos assim. Então, se a gente vê que nada é por acaso, que mesmo que uma pessoa esteja agindo muito errado, muito mal, é, que faça alguma coisa muito contrária à nossa índole e pessoas da nossa família, do nosso trabalho, pessoas do nosso convívio, que a gente não tem como simplesmente virar as costas e ir embora, e também situações, eventos conflitantes. É, se a gente pensa, e esse vídeo vai para essas pessoas que têm essa mesma ideia que existe uma sincronicidade nas coisas, então que a nossa jornada é um caminho evolutivo, né? Então a gente se desenvolve a nossa personalidade nesse sentido. Mesmo que uma pessoa tenha alguma ação muito contrária, muito errada, ou que a gente considere aquilo uma ação horrorosa, é, porque aquilo está se passando justamente com a gente. Então, a pergunta é a nossa parcela de responsabilidade. Quando a gente conta uma história e fala de alguém, sempre tem as duas versões, mas a gente, claro, simpatiza com a versão do nosso interlocutor, da pessoa que é nossa amiga, ou enfim, a gente se acha no direito de julgar muito alguma situação, ou a gente se acha certo e o outro errado, ou quando a gente sente que a gente errou, a gente se sente muito culpado e faz o mesmo julgamento recriminatório com a gente mesmo, enfim. Então, assim, esse vídeo está abordando esse assunto dos julgamentos, das recriminações. Então, se a gente olha para a vida com um grau de aceitação e calma, primeira coisa é a gente entender que ninguém muda ninguém. Você não vai entrar na cabeça de alguém e abrir a cabeça dessa pessoa e mudar alguma coisa que ela pensa se ela não quiser. Todos nós, e eu tenho certeza que você já passou por isso, todos nós temos um tempo que cai as fichas, que a gente aprende, um tempo de assimilação de alguma questão. Então, às vezes, a gente tem uma amiga, um familiar que está sempre reclamando das mesmas coisas e repetindo os mesmos erros, e a gente fala, nossa, eu jamais faria assim, desse jeito. Mas quando a gente vai ver, a gente tem os mesmos hábitos repetitivos e nocivos sobre outras coisas na gente mesmo, que a gente também não muda, que também as pessoas reclamam, e assim a gente se relaciona com os defeitos uns dos outros. Então, a primeira coisa é você, eu, a gente achar um lugar de calma e de paz no nosso íntimo, independente do mundo lá fora tá se arrebentando. Porque, como eu sempre falo, cada um vive na sua bolha, na sua interpretação da realidade. Você vive na sua interpretação, com o seu óculos, com o seu olhar para a vida, e eu vivo com o meu. Então, nós nos relacionamos mais com as nossas ideias do que verdadeiramente uns com os outros. É assim que funciona a nossa mente, pelo menos enquanto a gente se comunica assim de forma verbal, que a gente não usa ainda telepatia ou alguma coisa mais evoluída que talvez aconteça um dia, enfim. Então, no momento atual, nós vivemos muito dentro do nosso universo íntimo. Então, todo esforço, em vez de tentar mudar o outro, de se
irritar, de se descabelar com o outro, com as situações, seria mais voltada para a gente aceitar a pessoa ou a situação conflituosa calmamente, placidamente, como um lago, que você atira uma pedrinha, aquele lago forma uma ondulação, mas depois ele volta a se acalmar. Então, todo esforço deve ser buscado para que a gente ache essa calma interior e a gente permita que as pessoas sejam como elas têm que ser. Claro que é o seguinte, tudo existe um limite. Ninguém está falando aqui de você abaixar a cabeça, se submeter, não é essa a questão. Tem coisas que a gente não pode fugir e tem coisas que a gente dá um limite. Certamente, quanto mais paz interior eu tenho dentro de mim, até por uma questão de afinidade, melhor eu vou conseguir colocar os meus limites de respeito para outra pessoa. Eu não preciso viver dando uma lição de moral no outro para colocar um limite. Eu simplesmente não permito que o outro passe de um certo ponto. Mesmo que eu tenha que conviver, por exemplo, muitas vezes me relatam um assédio moral por um chefe de trabalho, ou seja, a pessoa fica muito acuada porque ela é explorada ou assediada ou se sente invadida. Mesmo assim, você deve examinar aonde as suas ações estão permitindo isso, ou por que você está permitindo na sua vida uma situação de exploração. Claro, você analisa como você pode lidar com essa situação, por exemplo, conflitiva, desagradável. Como você pode melhorar a relação colocando o seu limite? Como você pode aprender a lidar com aquela pessoa dentro do universo, mesmo que doentio dela, né? Mesmo que na sua opinião seja doentio, e talvez seja mesmo, talvez essa pessoa tenha muitos problemas de relacionamento, problemas às vezes de caráter. Mas então você coloca o seu limite calmamente dentro de você, né? Você utiliza uma paz interior, é um pouco o que o Gandhi falou da questão da não luta. Você se coloca de uma forma que você simplesmente faz assim, você não permite que a outra pessoa chegue, mas com respeito ao momento da outra pessoa, com respeito àquilo que a outra pessoa está trazendo para você, que a vida está querendo te ensinar. Nesse sentido, porque eu li ontem, me chegou um texto sobre os 8 passos transformadores da mente. Eu vou escrever abaixo, na parte descritiva desse vídeo, de onde eu vou procurar e vou colocar ali na parte da explicação, porque agora eu não me lembro quem é o autor, talvez um Rinpoche, devo estar falando alguma bobagem, mas é alguma coisa oriental. Eu vou escrever ali para quem tiver interesse, esses 8 passos transformadores, onde a gente considera os outros como uma joia preciosa para o nosso aprendizado. Isso se torna um movimento muito bonito da nossa alma, do nosso emocional, onde tudo a gente leva como um aprendizado para a gente. Tudo a gente leva num sentido, na verdade, muito positivo de vida. Então, a vida para de se tornar uma guerra íntima. Nós sempre falamos mal, estamos num movimento até bom, interessante, do país começar a acordar para os políticos corruptos, né? Então a gente vê muito a maldade situada lá na área de Brasília. Só que se a gente for ver também pela lei da sincronicidade, não é à toa que nós somos brasileiros, nem é à toa que nós temos os políticos que nós temos, porque a gente vai numa praia no final de domingo, depois de um feriado, aquela praia está lotada de sujeira. Então, assim, existe um desrespeito com o que é do outro e um desrespeito com o que é da gente mesmo, porque o que a gente faz com os outros, em algum nível, a gente faz com a gente mesmo. Então,
Quando nós, povo, começarmos a lapidar essas coisas que permitem a corrupção da política brasileira, os nossos representantes também vão mudar. Isso é que é a lei do espelho, né? A lei do o que está fora está dentro. E esse tema é um tema que está chegando na psicologia, esse tema da sincronicidade na psicologia e nos estudiosos da mente, muita gente tem aplicado isso, porque intuitivamente, para mim, eu sei que esse é um caminho verdadeiro. É tão claro isso, como é claro a questão do inconsciente, né? Que existem coisas inconscientes que eu preciso aprender a acessar. Então, o recado é basicamente esse. Lide com seus julgamentos, com as suas recriminações e comece a observar o que os outros têm para ensinar. Numa relação é sempre 50% responsabilidade de um, 50% do outro. Mas no seu 50%, o que você está fazendo? O que você está fazendo para ter a sua paz, o seu bem-estar, independente daquela outra pessoa. Quando você começar a fazer isso com você mesmo, você vai ver que até assim a gente pode dizer pela lei da atração, o outro vai responder de alguma forma também diferente e renovada. Então, busque sempre um olhar renovado sobre as situações. Busque um olhar de calma, um olhar de coração compassivo. Tem se escrito muita coisa sobre isso, então tem muito material. Se você quiser saber mais, tem muitos livros atualmente nas livrarias e também muita coisa boa na internet. Eu sugiro uma leitura mais detalhada sobre isso. Pessoal, muito obrigada pela atenção mais uma vez e até um próximo vídeo.